Olha, eu vou dizer para vocês que para mim estar aqui poder defender a existência de Deus é uma alegria e uma honra muito grande. É claro que vai parecer injusto com um ateu, já que ele não tem nada para oferecer, e caso você decida fazer a péssima escolha de acreditar no que ele tem para dizer, o que pode acontecer é você se tornar uma pessoa sem esperança. Afinal de contas, você depositar as suas esperanças no ser humano realmente é algo muito triste. É claro que eu também não tenho nada para te oferecer, mas aquele que eu vim aqui defender a existência, esse sim tem muito para te oferecer, e sem contar que a paz que você tem ao ser um cristão, isso sim é uma coisa maravilhosa. Agora, antes de começar, eu também faço questão de dizer uma coisa. Você sabia que existem muitas pessoas poderosas que têm o interesse de que você não acredite em Deus? Olha que isso já não é de hoje. Desde a Revolução Francesa, nós já percebemos esse tipo de interesse. Isso porque eles acham que se você acreditar na Bíblia ou seguir os seus líderes religiosos, eles podem te conduzir para um caminho que não é aquele que eles já têm idealizado para vocês. E sem contar que, pelo que parece, eles já têm outras coisas para colocar no lugar de Deus. E nós vamos ver um bom exemplo disso no decorrer do vídeo. Bom, vamos para o vídeo, mas antes eu preciso pedir para que você inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixa para mim também aí o seu comentário, pode ser eu sou um cristão, eu acredito em Deus, qualquer comentário você já vai me ajudar bastante. Enfim, vamos para o vídeo. Ninguém escolhe ser muçulmano, budista, tampouco cristão, a gente é condicionado. São as circunstâncias sociais, em grande medida, que determinam para qual religião a gente vai ou se a gente vai se desconverter, se tornar ateu. Não. Agora, eu gostaria de pegar um gancho aqui e fazer a seguinte pergunta. Será que uma pessoa como o nosso amigo aqui, que se diz ateu, será que existe a possibilidade dele ter sido influenciado por um movimento intelectual e filosófico, como, por exemplo, o iluminismo, que valorizava a razão em detrimento da fé? E se antes o centro de tudo era Deus, ele foi substituído pela razão, pelo homem. Eu acho importante você saber que existem pessoas que têm interesses econômicos e políticos de que você não acredite em Deus. Afinal de contas, a igreja ainda exerce muita influência nas pessoas. Mas vamos seguir. Não é ninguém, no instalar de dedos, passa a acreditar que a Terra é plana, que a gente está numa simulação computadorizada. Não é assim que funciona a crença e a descrença. São construções de experiências de vida que a gente tem. Então seria justo um Deus permitir, ou ele mesmo, executar esse tipo de castigo, a destruição eterna que seja, na visão das testemunhas de Jeová, para dar mais um exemplo, porque essa galerinha aqui, ou seja, a maior parte da humanidade, né, que os cristãos não são a maioria da humanidade, é a religião mais prevalente, com uns 2 bilhões. Mas 2 bilhões não é a maioria de 8 bilhões de habitantes deste pálido ponto azul. Exato. Não é. Imagina só, condenar a maior parte dos seres humanos a um castigo eterno porque não foram expostos aos ensinamentos desde a criança para aprender a crer em Jesus como seu Salvador. Não me parece justo isso. Bom, já aqui ele fala que parece não ser justo, mas por que ele não fala de uma vez que não é justo? Porque ele não teria como afirmar uma coisa como essa não tendo todas as informações, nem que ele tivesse lido a Bíblia toda, porque também na Bíblia não contém todas as informações do universo. Agora, uma pergunta, será que um ser humano realmente está capacitado para avaliar se Deus é justo ou não? Porque nós temos observado que nos dias de hoje o ser humano não está tendo discernimento nem para fazer as escolhas mais básicas. E não estou dizendo que é o caso dele, mas muitas dessas pessoas que também se dizem ateu são as mesmas pessoas que não vê problema algum em tirar uma vida de uma criança dentro da barriga da mãe grávida, e são essas mesmas pessoas, às vezes, que querem questionar a justiça de Deus. Por que você condenar a maioria da humanidade porque não desenvolveu o inglês como língua nativa? Não me parece justo isso. Condenar as pessoas a um castigo eterno por sua orientação sexual, que elas também não escolheram, que tem muitos fatores genéticos, biológicos envolvidos ali. Então, essa visão... outro dia eu soltei essa frase e o pessoal criticou bastante, mas outros, né, falaram, faz sentido, mas não que eu seja comunista... Olha só, não que eu seja comunista... E não que eu tenha alguma coisa contra, até porque a minha esposa é. Ele diz que não tem nada contra e que a esposa dele é comunista.
Agora, será que ele acha que o comunismo é justo? Será o que acontece na Coreia do Norte é justo? Tirar Deus e colocar o líder da Coreia do Norte, que é o atual Deus daquela população? Será que é justo tirar Deus e colocar o Estado como se fosse o seu Deus? Parece que isso, pelo que eu estou percebendo, é justo para ele. E fica claro perceber que o comunismo tem um histórico de perseguir cristãos, acabar com a democracia e, sem contar, muitos mortos que ficaram pelo caminho. E dá para ver também que quando alguém tira Deus do coração, logo ele tenta colocar outra coisa e, pelo que parece aqui, é o comunismo. E também é bem comum você ver comunista que não acredita em Deus. Agora, ser cristão e comunista, isso realmente não faz sentido algum. Mas o esquema de salvação do cristianismo é tão injusto quanto o esquema de enriquecimento do capitalismo. As oportunidades que a gente tem para desenvolver a crença no cristianismo são diferentes conforme onde a gente nasce, claro, em qual família a gente nasce. Então, para mim, se o esquema é esse mesmo que eles apregoam por aí, que você tem que aceitar Jesus no seu coração para você ter esse lugar garantido no céu, para você ser salvo, cara, que sistema injusto. Porque nem... Bom, então já que ele insiste, vamos tentar falar um pouco de justiça. Agora, imagine vocês, um pai e uma mãe, que tem 2 irmãos que vivem brigando. Eles não acham que faz muito sentido porque, afinal de contas, eles são irmãos. Agora, imagine Deus, que diz a Bíblia que nos fez a imagem e semelhança de Deus, vendo o ser humano logo no começo se degradando, como nós temos visto também nos dias atuais, cometendo erros deliberados, crimes. Isso parece justo para você? Ele diz ali que parece não ser justo e menciona pessoas que não nasceram dentro de um contexto cristão. Por exemplo, imagina um índio isolado, mas ele conhece e ele parece não querer. Agora, se eu fosse ele, se preocupava mais com a vida dele, porque a Bíblia diz que Deus é justo. Se tem uma coisa que Deus prioriza é ser justo, e sem contar que ele é muito bom. Por isso, então, eu acho melhor ele se preocupar com a vida dele, e não com hipóteses que ele ainda não tem certeza. Nem todo mundo tem acesso a isso. Nem todo mundo tem acesso. Mesmo tendo acesso, Vilela, você nasceu ouvindo sobre budismo, islamismo, hinduísmo, e aí alguém chega falando de cristianismo para você. Que religião de malucos? Porque você já foi condicionado a pensar de uma outra forma. Você não teve a mesma oportunidade. Você não teve as mesmas circunstâncias para aprender a acreditar naquilo. Então eu vejo como um sistema totalmente injusto. Para mim, se Deus existir, e eu abro a possibilidade, eu não sou um ateu convicto 100%, 99%. E não tem, então ele já não tem certeza, né? Mas se existir e for realmente bom... É mesmo? É 99%? 99%. Tem 1%, Tem hein? 1%, Tá. Porque vai que... Daqui a pouco Vai eu posso que, falar né? sobre isso. Se ele existir e for realmente bom, eu acredito que não vai haver nada disso de condenação e coisas do... Então, se caso Deus existir, segundo o que ele está falando, aí Deus vai ser do jeito que ele quer. Faz algum sentido nisso? Parece que não. Agora, se não existe nada, tudo bem. Passou em branco e não aconteceu nada. Agora, se é verdade e você não acreditou e morreu, o castigo é eterno, é ruim demais. Então parece fazer sentido Então, que intelectualmente vale a pena você acreditar, né? É. Não. Qual é o contraponto? O meu contraponto. O problema é o seguinte, a gente não tem garantia nenhuma de que se Deus existir, ele é esse Deus judaico-cristão. Exato. Esse Mesmo é o primeiro se existir. ponto. Exato. Também. E o segundo ponto é que será que valeu a pena, dependendo da religião a qual você é filiado, ela pode proporcionar mais dor do que prazer, né? Mais sofrimento do que felicidade. Então, imagine só, a primeira entrevista do meu canal que bombou foi de uma ex-testemunha de Jeová. É filósofa, a Bárbara Freitas, foi expulsa de casa com 17 anos. Caramba! Porque foi desassociada da sua religião. Olha que exemplo que ele está dando. Primeiro ele menciona testemunho de Jeová. Eu nem acredito que testemunho de Jeová seja esse procedimento. Agora, dentro do cristianismo isso não é padrão. Pelo contrário, eu tenho muito exemplo de pessoas que se desviaram e dentro da família as pessoas oram, né, e tenta conversar com a pessoa para que a pessoa volte
para a igreja, volte a exercer a sua fé. Então ele está citando um exemplo aqui que eu não vejo acontecendo no cristianismo, né? Não dentro, pelo menos não num cristianismo que deveria ser como está na Bíblia, né? Então os pais e irmã cortaram contato com ela e ela teve que contar com o tio, com o namorado, assim, para, enfim, fazer muita terapia, para se reerguer. E até hoje eu acho que ela sente ainda alguma dor. Pô, você não vê seus pais mais, eles te... Ou não existia Deus algum, saca? Religião. Então os pais e irmã cortaram contato com ela e ela teve que contar com o tio, com o namorado, assim, para, enfim, fazer muita terapia, para se reerguer. E até hoje eu acho que ela sente ainda alguma dor. Pô, você não vê seus pais mais, eles te abandonarem porque você foi desassociado da religião, você não acredita mais naquele Deus. Dependendo da religião em que você tá, cara, eu acredito que pode ser muito pior você acreditar e passar por maus bocados durante a vida e lá no final não tinha nada disso. Não era esse Deus ou não existia Deus algum, saca? Como é que é ou não existia Deus algum, saca? Não acredita nisso não. Na minha pouca caminhada no cristianismo e também lendo a Bíblia, eu descobri que se você aceitar Jesus e também obedecer, é claro que para isso você vai precisar ler a Bíblia. Eu indico você começar pelo Novo Testamento. Na sua trajetória, na sua caminhada, você vai tendo tantas experiências com Deus que quando aparecer alguém para dizer que é apenas coincidência, você vai ser inteligente o suficiente para saber a verdade. E para finalizar, quero dizer, não se preocupem com isso, porque Deus é justo e não só isso, Ele é perfeito na sua justiça. Deus é muito, muito bom e é claro que Ele existe, saca?